E aí, gente, vamos continuar nossa aula de arquitetura MIPS. Hoje nós vamos ver a segunda parte, que é a parte de representação de instruções e algumas características específicas da arquitetura do MIPS. Tá? Vocês já viram na disciplina de arquitetura 1 que as instruções que o processador executa elas ficam armazenadas em memória em números binários, né? Coisa que nós, seres humanos, não conseguimos entender facilmente, então nós fazemos a escrita, desenvolvimento dos programas utilizando linguagens de programação que são mais parecidas com o que nós conseguimos entender. Né? E aí existe o processo de compilação e montagem que transforma daquele programa de linguagem de alto nível, como por exemplo C, C++, Java, enfim, seja qual for, transforma isso em um código assembly e depois vem o montador e transforma daquele assembly para binário para gerar o programa que vai ser executado efetivamente. Tá? Nesse meio termo, nesse meio do caminho, né, nós temos esse programa em linguagem assembly, em linguagem de montagem, que é o que é mais parecido com o binário que nós podemos compreender de maneira razoável. Tá? E é o que a gente vai ver aqui ao longo do resto da parte da segunda etapa aqui da disciplina. No caso dessa arquitetura MIPS, né, que nós vamos fazer estudo de caso, nós temos instruções de 32 bits, afinal nós temos uma arquitetura de 32 bits, então faz sentido que se tenha instruções com largura de 32 bits, justamente para que caiba uma instrução num registrador padrão. A gente não precisa fazer malabarismo para acomodar as instruções. Isso acontece em conjuntos de instrução CISC, né, porque nós temos uma quantidade grande de instruções, e essas instruções elas não necessariamente seguem o tamanho do registrador, da largura de registrador da arquitetura. Tá? Isso é comum porque nós temos uma quantidade muito grande de instruções e instruções heterogêneas, com diversos tamanhos. Pense numa arquitetura x86 ao longo dos anos, daquele conjunto padrão, passou de 16 para 32 bits, foram adicionadas instruções, conjuntos de instruções também ao longo dos anos, como por exemplo MMX, MMX2, SSE, só as SSE vai até pelo menos SSE4, então existe uma quantidade muito grande de instruções que foram adicionadas ao longo dos anos, né, nas evoluções da arquitetura x86, né, que é o nosso ponto de comparação com uma arquitetura de uma arquitetura CISC, né, para a gente comparar. E existem diversos formatos de instruções numa arquitetura CISC. Aqui no MIPS, existem apenas 3 formatos de instrução. Formato tipo R, formato tipo I e formato tipo J. Tá? Quando nós temos poucos formatos de instrução, nós temos uma facilidade muito grande de fazer o trabalho de decodificação de instruções, que é pegar aquele binário que representa uma instrução que está armazenada em memória e o processador vai decodificar ele, vai descobrir que instrução ele tem que executar e quais dados que ele tem que buscar para realizar a execução dessa instrução. Vai ter que descobrir se eu tenho que acessar uma memória, se tem que pegar um valor de um registrador. Como nós temos 3 formatos, esse processo de decodificação acaba sendo muito simplificado. Como ele fica muito simplificado, ele pode se tornar muito, muito, muito rápido. Essa é uma vantagem de uma arquitetura RISC. O processo de decodificação se torna muito rápido. Aqui no MIPS, como nós temos apenas 3 formatos, esse processo se torna muito, muito rápido. É uma vantagem. Esse é um dos pontos em que uma arquitetura RISC consegue ganhar tempo, né? Consegue se tornar mais rápida. Contraponto disso, né, como nós temos poucos formatos de instrução, nós temos poucas instruções também, um conjunto reduzido, então essa velocidade que a gente ganha por conseguir fazer uma decodificação muito rápida, muito otimizada, a gente perde também tempo tendo que executar uma quantidade grande de instruções, então eu vou ter que fazer decodificação de várias instruções. E o que eu quero chegar com isso, tá? Que não necessariamente uma arquitetura RISC vai ser mais rápida que uma arquitetura CISC e nem o contrário. Isso depende de muitos e muitos fatores, tá? Mas a gente vai ver aqui no estudo de caso da arquitetura RISC
E eu vou falando desses contrapontos ao longo do que a gente for vendo, tá? E aí, como nós temos apenas 3 formatos de instruções, nós temos um conjunto de instrução que ele é muito regular. Isso também facilita no processo de decodificação de instruções. Primeiro formato, vai aparecer aqui, né? Mas esse aqui tá tampando aqui com a minha webcam, mas tem um R escrito. Um R escrito aqui. O primeiro formato que nós vamos ver é o formato tipo R. O que é o formato tipo R? Que nós temos 3 registradores. 2 deles vão ser registradores que fornecerão dados para executar a determinada operação, e um deles vai ser o registrador em que vai ser armazenado o resultado. Nós vamos ter 3 registradores endereçados aqui. Nesse formato, nós temos esses campos, tá? Código da operação com 6 bits, o RS, que é o primeiro registrador de origem, o RT, que é o segundo registrador de origem, e o RD, que é o registrador de destino. Todos esses campos de registradores com 5 bits de tamanho. Um campo chamado shift amount, que é para se definir um deslocamento com 5 bits, e um campo chamado funct, que é um código de função que serve para a gente conseguir fazer com que a gente possa endereçar mais instruções com um tamanho de código de operação pequeno. Vamos explicar o que cada um deles faz, tá? Opcode é o código de operação. Quando a instrução é lida, a primeira coisa que vai ser decodificada é o código de operação, para se descobrir que instrução vai ser executada. Sabendo que instrução vai ser executada, a gente sabe qual os campos que vão estar presentes em seguida e o que cada campo é. Tá? Só que nós temos 6 bits aqui. Com 6 bits, nós podemos representar apenas 64 instruções. Isso é muito pouco, mesmo para uma arquitetura RISC. O que foi feito? Em instruções lógicas e aritméticas, é definido um opcode 00, e depois, aqui nesse campo de 6 bits de função, é selecionado qual função da ULA vai ser utilizada. Isso é uma solução muito elegante, porque permite que nós tenhamos um código de operação pequeno e seja expandido apenas nessas instruções que utilizam a unidade lógica aritmética. Com 3 registradores, obviamente. E aí, esse campo funct aqui, eu vou, por exemplo, indicar, eu quero fazer uma soma. E aí, no campo funct, eu vou dizer que eu quero usar a ULA, e aí, para indicar que eu quero fazer uma soma, eu vou indicar nesse campo aqui. Solução muito bem pensada, muito, eu diria, elegante. Segundo, terceiro e quarto campos são os registradores, né? Como eu falei antes, de origem, primeiro de origem, segundo de origem e destino. Note que esses campos aqui têm 5 bits. Se nós temos 5 bits, nós conseguimos elevar 2 elevado a 5, que dá 32. Então, já dá para perceber por aqui que nós vamos ter 32 registradores nessa arquitetura, no máximo. Tá? Caso não seja feita alguma forma de contornar essa limitação, mas nós temos, olhando aqui apenas pelo tamanho da largura do campo, nós temos possibilidade de endereçar apenas 32 registradores. Como é que fica para uma instrução no formato R? Aqui tem um exemplo, uma instrução ADD T0 S1 S2. Esses campos aqui que tem o cifrão na frente, tá? É para indicar que são registradores. Eu tenho o registrador T0, registrador S1 e registrador S2. Essa instrução, ela é o quê? Ela é um ADD, é uma soma, e vai ser somado registrador S1 com registrador S2 e armazenado no registrador T0. Como que fica essa instrução? Primeiro campo aqui, código de operação, é o 00, para indicar que é uma instrução especial, uma instrução que vai usar a ULA. Vou indicar aqui no primeiro registrador de origem 1, é o registrador S1. Esse registrador tem um número dele, é o 17, o código dele é o 17. Segundo registrador aqui de origem é o S2. O S2 tem código 18. Depois, registrador de destino, onde que o resultado vai ser armazenado em T0. T0 tem código 8. Depois vem o shift amount, nesse caso é 0. E o código de função específico. Para fazer a soma, a gente tem o código de função específico 32. Então,
binário que nós teremos lá armazenado em memória, que o processador vai ler e vai decodificar para realizar essa instrução, é esse aqui, ó. Essa combinação toda aqui, tá? Caso fosse, por exemplo, em vez de fazer uma soma, fazer uma subtração, continuaria com 0 aqui e só trocaria código de função aqui no final. Notem que, né, nós temos apenas 6 bits para o código de operação, então a quantidade de instruções ela fica bem limitada. Foi uma escolha ter feito dessa forma, porque a gente precisa de espaço para endereçar os outros campos, né? O que acontece? Se eu gasto mais espaço aqui, eu tenho que tirar espaço do resto. E vocês vão ver que com 32 bits a gente não tem. A gente vai ter um cobertor curto, né? E a gente tira de um lado e tem que botar no outro. Isso ocorre de maneira cada vez mais agressiva em situações que nós temos tamanhos de registradores menores, né? Como, por exemplo, se eu passar para 16 bits, fica mais crítico ainda. Para 8 bits fica muito, muito complicado. E aí, é um cobertor curto, a gente tira de um lado, quer aumentar um lado, tem que tirar do outro, né? Por exemplo, eu tenho 5 bits aqui para endereçar registradores, então eu vou poder ter 32 registradores. Se eu quiser ter mais registradores, o que eu vou ter que fazer? Eu quero botar 64 registradores. Então eu vou ter que ter, de 5 bits aqui, eu vou ter que ter 6. Com 6 bits, eu vou ter 6 bits aqui, 6 bits aqui e 6 bits aqui. Eu vou adicionar um bit em cada campo. Só que eu tenho uma largura de 32 bits. Se eu adicionei um bit aqui, um bit aqui, um bit aqui, eu tenho que tirar de algum outro lugar. E aí eu poderia tirar aqui do shift amount, do funct, do opcode, só que cada um deles tem uma implicação. E aí fica complicado de se gerenciar isso. Esse é um aspecto de projeto do conjunto de instruções muito importante. Quando a gente pensa no conjunto de instruções, vou adicionar um monte de instrução para fazer um monte de coisa, botar um registrador grandão, tá? E o impacto disso depois quando tu vai fazer a codificação dessas instruções, e tem que pensar além da codificação, na decodificação, né? Que é a principal tarefa, né? Pegar tudo isso e transformar e o processador ter que entender o que ele vai fazer e buscar os campos, né? Então, eu poderia fazer isso, tirar esse shift amount, criar um novo formato, mas aí eu complico do outro lado, né? É uma balança, a gente ganha de um lado, perde do outro, né? É bem complexo isso. O próximo formato de instruções é o tipo I. No formato tipo I, ele é usado para se endereçar dados imediatos ou endereços de memória também. E aí nós não teremos mais 3 registradores, tá? Nós vamos ter 2 registradores e um espaço para se adicionar um valor constante ou um endereço de memória. E também, né, obviamente, o opcode. Note que o opcode aqui é 6 bits, é o mesmo tamanho do opcode do formato R. Isso é um indicativo do que é um formato de instrução regular, né? Nós temos pelo menos o campo de instrução aqui bem regular, ele tem 6 bits, então ele facilita porque vai ser sempre igual. Vai ser fácil de descobrir qual instrução vai ser realizada. 6 bits para o código de operação, registrador de origem RS, 5 bits, registrador de destino RT com 5 bits. Aqui é uma falha do livro, eu acho que tinha que ter colocado RD também para ficar o mesmo, mesma anotação aqui do anterior. Mas enfim, isso vem lá do livro, tá? Então eu vou manter igual para quem for ler o livro não se confundir. E aí, ao final, aqui nós temos 16 bits que são utilizados para se endereçar alguma constante ou endereço. Para que serve esse modo I, tá? Esse modo imediato? Quando vocês fazem lá em uma linguagem de alto nível, por exemplo, um C da vida, vai fazer um laço, e aí tu def, um laço for, e aí instancia I igual a 0. Quando vocês instanciam lá I igual a 0, vocês estão definindo que aquela variável I vai receber um imediato 0, e esse valor já está ali disponível. Ele já está ali, é chamado imediato. Esse formato de instrução serve para fazer justamente isso, endereçar valores imediatos, obviamente. E aí, nós vamos, nesse caso aqui, a gente vai ter, no caso do I igual a 0, a gente colocaria registrador de origem o I, no caso o registrador que está armazenando o conteúdo do I, destino também, e o valor constante que vai ser colocado vai ser 0.
Esse formato também é utilizado para instruções de desvio, tá? Que aqui na arquitetura MIPS são chamados de branches, desvios condicionais. No desvio condicional, o que acontece? A gente vai ter uma condição de desvio e aí vão ser comparados dois registradores. Por exemplo, eu vou desviar se o conteúdo desse registrador for igual a esse. E aí desvia para onde? Para esse endereço de memória. Como nós temos 16 bits aqui, nesse campo de constante o endereço, nós temos uma limitação no tamanho dessa informação. Com 16 bits, né, a gente vai poder endereçar o número de menos 2 na 15 até mais 2 na 15 menos 1. Isso é uma limitação, não vou poder usar números muito grandes, né? E quando a gente utiliza um endereço de memória, né, quando a gente vai fazer uma instrução de branch que tem um endereço, como o nosso espaço de memória é endereçado em 32 bits, com 16 bits a gente não consegue alcançar esse espaço inteiro, né? Mas se a gente for parar para pensar, como eu vou utilizar essas instruções de branches para fazer principalmente laços e estruturas condicionais do tipo if-else, então nós temos, digamos assim, um princípio de localidade. A gente vai ter um laço que vai ficar próximo, o if-else também vai ficar próximo, ele não vai desviar para um lugar muito afastado do código, tá? Então o que é feito? Esse endereço, quando é realizado um branch, ele não desvia para o endereço em específico. Ele indica um deslocamento, e aí esse desvio vai ser feito com base no registrador contador de programa, né, no PC. Baseado no PC, ele vai saber, a partir desse endereço aqui, a gente vai indicar o offset, o quanto ele vai deslocar para cima ou para baixo em relação ao offset que já, em relação ao PC que está indicando no momento atual. Isso é feito justamente por causa dessa localidade, né? A gente tem laços, a gente tem estruturas que vão ser repetidas, que são próximas, estruturas if-else também, a gente tende a não fazer desvios longos com desvios condicionais, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver as instruções de desvio mais adiante. Formato I, nós temos o último formato, né? O formato, aliás, no formato I aqui tem um exemplo. Código de operação. Aqui eu vou fazer um ADD-I, que é um ADD imediato, né? Vou somar S2 com o valor numérico constante 100 e armazenar em S1. Sempre nesse formato, né? Destino, origem 1, origem 2. Por quê? Porque matematicamente a gente escreve assim, ó, S1 igual a S2 mais 100. Se a gente for fazer isso lá numa linguagem de alto nível, a gente vai colocar lá S1 igual a S2 mais 100. Então fica um pouquinho estranho a gente olhar isso dessa forma, né, com a instrução desse jeito, mas é para ficar o mais próximo possível do que a gente faz numa linguagem de alto nível. Então aqui eu tenho um ADD-I. O que é um ADD-I? É um ADD imediato. O que é um ADD imediato? Ele vai somar um registrador com um valor definido já previamente. Nesse caso aqui, no exemplo, é o valor numérico 100. Então eu tenho o código de operação para fazer um ADD-I, é o código 08, registrador de origem é o S1, código 17, registrador de destino, aliás, registrador de origem é o S2, perdão, né? É o S2, código 18, registrador de destino é o S1, código 17, e aí, enfim, o valor constante, ou endereço, né? Nesse caso, a DDI é um valor constante, cujo valor aqui é o número 100. E aí a gente vai obter esse conjunto de zeros e uns para representar esta instrução. O último formato de instrução do MIPS é o formato do tipo J. O formato do tipo J ele é utilizado para fazer desvios incondicionais, ou seja, desvios que sempre ocorrem. O desvio condicional ele só vai ocorrer se aquela condição for atendida, né? Se for verdadeiro, ele desvia, senão ele continua executando. No formato J, que é utilizado para instruções de desvio incondicionais, esse desvio sempre vai executar. E aí nós temos apenas dois campos nesse formato, no formato J.
Nós temos o código de operação, opcode, com 6 bits também, né? Notem que nos 3 formatos de instrução, seja formato R, formato I e formato J, o código de operação tem 6 bits. E aí todo o resto, no caso do formato J, é utilizado para se definir o endereço que vai ser realizado o desvio. Formato J ele é utilizado por 3 instruções na arquitetura, tá, inteira. A instrução J, que é a jump, a JAL, que é o jumping link, que é uma instrução que é utilizada para se fazer chamada de procedimentos ou subrotinas, e a JR, que é a jump return, para se retornar de subrotinas. Apenas 3 instruções utilizam esse modo J, né? É uma parcela muito pequena, só que essas instruções elas são realmente necessárias para o processador, então foi criado esse formato de instrução específico para essas 3. A maior parte das instruções em quantidade, né, do conjunto, ela é formato R, e uma parcela grande é formato I. E a menor quantidade, são apenas 3, né, são formato J. E aí aqui o endereço ele já é codificado na própria instrução. Na prática não é bem assim que acontece, né? Tem uma forma aqui de concatenar esses 26 bits para se gerar um endereço de 32. Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Exemplo aqui do formato J. Código de operação jump, desvio, instrução J, é o código 02, e aí eu quero desviar para o endereço número 245. E aí aqui, nesse espaço de constante, o endereço é colocado o valor 245. O que acontece, tá? Quando a gente for programar em linguagem de montagem, lá em linguagem assembly, no simulador, no PC Spin, nós não vamos colocar uma instrução nesta forma aqui, ó, J, número do endereço, porque nós não saberemos os endereços que vão ser utilizados pelo programa. O que nós fazemos? Nós utilizamos labels, que são rótulos, que a gente vai indicar, quero jump aqui. E aí, em algum lugar do programa, eu vou botar lá, aqui 2 pontos, para indicar que ali é o lugar que eu quero desviar. O que acontece? Quando esse programa de linguagem assembly, linguagem de máquina, passa pelo montador, que é, digamos assim, a compilação dele, né, um termo errado, mas para facilitar o entendimento, o que vai acontecer? Ao ser lido o trecho do código de programa, aquela posição lá onde tem o label 2 pontos que a gente indicou como destino, vai ser descoberto qual o endereço de memória vai estar sendo o endereço de memória do programa lá do PC, qual lugar é, e aí vai ser gerado o valor numérico e vai ser criado a instrução, né, binário com aquele valor em número. Isso é muito complicado para o ser humano fazer, então foi feito dessa forma, né? Se passou essa tarefa lá para a parte de software, para o montador, para o linker fazer. É uma das tarefas, né, da etapa de montagem, essa linkagem, né, dessas posições que a gente indica com rótulos para gerar valores numéricos. Também é feito algumas outras coisas, isso mais adiante a gente vai ver. E aí é convertido desse valor numérico para de um valor de texto, né, que a gente tem lá escrito um label, para o valor do endereço efetivamente, né, valor numérico. E é isso aí dos modos dos modos não, né, dos formatos de instrução. Na próxima parte nós vamos ver os operandos efetivamente, já estamos com 20 e poucos minutos, então eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longa. E aí na próxima nós vamos ver os operandos da arquitetura MIPS. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.